Olá pessoal, aqui é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 39. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Importante ressaltar que o artigo 39 ele tem 12 incisos. Então primeiro nós iremos analisar os 7 primeiros e depois analisaremos o restante. Então aqui, seção 4 das práticas abusivas. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores e na exata medida de suas responsabilidades, disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. 3. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. 6. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. 7. Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Então temos aqui uma série elencada, de incisos que ditam as práticas abusivas. O que são essas tais práticas abusivas? Pode ser conceituado que prática abusiva é aquelas utilizadas pelo fornecedor e proibidas, pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque elas ferem, elas são lesivas à boa-fé, à vulnerabilidade e à liberdade de escolha do consumidor. Essas práticas abusivas elas podem ocorrer tanto na fase da produção ou então mesmo na própria fase da venda do produto ou do serviço. E também ainda podem ser pré ou pós-contratuais. Então podem ocorrer em várias fases as práticas abusivas. Então lembrando, prática abusiva é aquela feita pelo fornecedor em relação ao consumidor que pode levar a uma lesão ou mesmo atrapalhar a liberdade de escolha do consumidor. Lembrando que o artigo 39 ele é um rol exemplificativo. Existem outros direitos de proteção ao consumidor no próprio código, e o artigo 39 ela apenas elenca alguns exemplos para se ter uma ideia aí, do que é prática abusiva propriamente. Então temos aqui o primeiro inciso: condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. O que isso quer dizer? É quando um fornecedor ele vende um produto e esse produto está condicionado a outro produto ou serviço. Por exemplo, você vai numa lanchonete e nessa lanchonete só se vende o lanche, junto com a batata frita e refrigerante. Você não pode comprar, por exemplo, a batata frita separado, não pode comprar o refrigerante de forma separada, você só pode comprar todos em conjunto. Isso é caracterizado a chamada venda casada. Então, por isso está aí condicionada, condicionada de um produto em relação a outro produto. Fazer venda casada é justamente isso, exigir essa condição. Você deve comprar um produto para comprar outro. Outro exemplo aí, quando ocorre, você vai no cinema e você só pode comprar o ingresso se você comprar junto o refrigerante. Isso é venda casada, porque está condicionando a sua compra do ingresso à compra também do refrigerante. Não te dá a liberdade de escolha entre optar pelo refrigerante e pela compra do ingresso sem o refrigerante, etc. Então isso é chamada venda casada, não se pode, isso é considerado prática abusiva. Da mesma forma também que exigir condição quantitativa, isso também pode caracterizar aí uma prática abusiva. Por exemplo, a empresa que só vende e não dá opções, por exemplo, de vender refrigerante com uma quantidade mínima de 700 ml, por exemplo. Só vende refrigerante com 700 ml. Isso é um exemplo de prática abusiva, porque não dá liberdade de escolha para o consumidor, salvo em casos de justa causa. Por exemplo, não há mais produtos de outras linhas, não há produto que possa ser vendido naquela oportunidade. Temos então também o inciso 2, que diz recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. O que isso quer dizer? Recusar atendimento.
Mesmo se o consumidor está lá com dinheiro e ele quer consumir algo, isso fere o Código de Defesa do Consumidor se o fornecedor não vender aquele produto, não disponibilizar ele, mesmo se que estiver lá disponível, né, para o estoque. Então, basicamente é o exemplo. Você se dirige a uma loja, você quer comprar uma blusa e fala, eu tenho dinheiro aqui para comprar essa blusa, tá aqui o dinheiro, entrega ao vendedor. E o vendedor ele se recusa a vender aquela blusa porque ele não gostou de você ou simplesmente ele não quer vender aquela blusa. Ele não pode fazer isso porque é uma recusa ao atendimento à demanda do consumidor. Ele é obrigado a vender. Se ele tiver o produto em estoque, você tiver as condições para adquirir aquele produto, no caso o dinheiro, ele é obrigado a vender e ele não pode oferecer essa recusa a atendimento. Isso também deve ser observado nesse inciso, né, a disponibilidade do estoque. Se, por exemplo, você quiser comprar aí uma toalha em um local e essa toalha não está disponível, não há no estoque, não há possibilidade então de se aplicar aqui uma prática abusiva. Só se estivesse no estoque e aquele vendedor não quisesse vender, é que isso caracterizaria uma prática abusiva, né? Temos ainda o inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, enviar um produto que você não pediu, né? O fornecedor ele envia aí um determinado produto ou ele ainda te presta um determinado serviço que você não solicitou, né? Equipara-se, no caso aqui, a chamada amostra grátis, os serviços prestados e os produtos remetidos e ou entregues sem solicitação. Então, por exemplo, uma editora me mandou uma revista e ela disse que eu sou obrigado a fazer aquela assinatura daquela revista. Não, você não é obrigado e também aquela revista que foi enviada é considerada como amostra grátis, porque você não solicitou aquele produto. Então você não é obrigado a pagar por um produto que você não solicitou. Temos ainda o inciso 4. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tem devido sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impedir-lhe seus produtos ou serviços. O que isso quer dizer? Aproveitar da fraqueza ou ignorância do consumidor, né? Fazer propaganda para uma criança ou para um idoso que tem umas condições aí debilitadas naquela idade, né? E isso faz com que esse fornecedor está explorando essa baixa capacidade naquele momento daquela criança ou daquele idoso. Então, também outra questão né, em relação à sua saúde, aquela pessoa está debilitada em sua saúde e aparece um vendedor com a proposta de que seria a solução para todos os problemas, etc., explorando aí aquela condição do consumidor. Isso é considerado também uma prática abusiva, né? Temos ainda o inciso 5, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aqui o STJ entende, né, que uma instituição financeira não pode cobrar tarifa pela emissão, por exemplo, de boleto bancário. Né? Isso aí está no informativo 423. O que é isso? Exigir do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Quando o consumidor está em uma determinada necessidade e ele precisa daquilo, não pode ser realizada uma cobrança que seja excessiva. Por exemplo, você quer comprar aí, uma blusa para natação e precisa do óculos de natação. Então você compra aquela blusa por R$ 10, mas o óculos de natação, que é necessário também para a sua atividade, você tem que pagar R$ 400. Isso aí é uma exigência de uma vantagem manifestamente excessiva, porque você precisa daquele óculos para realizar a sua atividade. E aí o fornecedor acaba cobrando o valor que não é necessariamente devido, e acaba explorando aí a sua necessidade naquele momento, né? Inciso 6 aí. Executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. O que isso quer dizer? Quando um fornecedor executa um serviço sem haver um orçamento, sem haver autorização aí para ser realizado. Por exemplo, você está na sua casa e de repente uma pessoa começa a construir basicamente uma parede na sua casa, um pedreiro, né? Uma empresa de empreiteira começa a construir na sua casa, mas você não autorizou e você não fez nenhum tipo de orçamento, e aquele serviço está começando a ser prestado de construção. Isso é uma prática abusiva, porque você não solicitou, não fez orçamento, né? O próprio artigo 40 ele dispõe que o orçamento ele deve discriminar a mão de obra, os materiais, as condições de pagamento,
ainda o início e término do serviço, né? E tudo mais. Então o valor ele tem que ser orçado com a validade de 10 dias, né? Contado do seu recebimento. Então é interessante isso. Temos ainda o inciso 7. Repassar informações depreciativas de consumidor no exercício de seus direitos. Na medida que o próprio fornecedor ele pode repassar informações depreciativas referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma coisa muito particular na sua casa, por exemplo, no banheiro. E aquilo é muito íntimo daquela pessoa. Ela não quer que aquelas informações sejam vazadas do que está sendo construído ali. E simplesmente o fornecedor acaba divulgando isso, repassando essa informação depreciativa, e isso caracterizaria, por exemplo, aí uma prática abusiva, né? E ainda temos os outros incisos aqui, o inciso 8 em diante. Então, inciso 8. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então, colocar no mercado de consumo um produto em desacordo com essas normas técnicas, né? E deve observar o produto que não respeitam essas normas, aí, por exemplo, a norma do Inmetro, essas normas, né, do Conmetro. Tudo isso deve ser observado porque aquele produto deve estar de acordo com as normas oficiais, garantidas aí pelos órgãos oficiais competentes. Temos o inciso 9, né? Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Então, aqui, da mesma forma que seria o inciso 2, né, de recusar atendimento à demanda do consumidor, recusar a venda a quem se dispõe a comprar mediante pronto pagamento também caracteriza, é o mesmo exemplo, né? Se aquele fornecedor ele não vende o produto mesmo diante do dinheiro próprio, né, então ele irá incorrer em uma prática abusiva. É bem similar ao inciso 2, porém o inciso 2 diz que é recusar o atendimento à demanda do consumidor, de uma forma mais ampla, né? Enquanto que o inciso 9 implica necessariamente dizer essa relação entre o comerciante e o consumidor. Temos o inciso 10, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Então, na medida em que o fornecedor eleva o preço, sem ter um motivo, por exemplo, aumentou o salário ou uma questão econômica, etc., isso caracteriza então uma prática abusiva, né? A elevação do preço sem justa causa. O STJ então invoca que esse dispositivo para proibir a diferença de preço para pagamento em dinheiro, ou cheque ou cartão de crédito, por exemplo. Temos ainda o inciso 11, né? Que é o dispositivo incluído pela medida provisória 1890 e 99, transformado no inciso 13, quando da conversão da lei 9.000 e tanto, né? Que seria aqui aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contrariamente estabelecido, que é esse inciso aqui, ó, inciso 13. Inciso 12. Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Ou seja, não estipulando prazo para cumprimento ou início da obrigação caracteriza uma prática abusiva, né? Porque todo contrato, toda relação tem que ter um prazo para seu cumprimento de sua obrigação. Isso é a fixação de seus termos inicial e ainda deixar isso a seu exclusivo critério. Por exemplo, você quer realizar uma obra na sua casa, né? Então você vai na empresa, realiza aquele contrato e no contrato não dispõe qual a data que irá iniciar aquela prestação de serviço e qual a data que irá terminar. Isso caracteriza uma prática abusiva, porque é necessário ao consumidor ter uma data específica de início e término daquela prestação de serviço, né? Isso é interessante para dizer que não pode ser deixado aí o prazo ser fixado exclusivamente a critério do próprio fornecedor. E temos o inciso 13, que eu já mencionei, né, que é aplicar a fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Ou seja, é estabelecida uma lista, propriamente um índice, onde tem ali a tabela para designar o que o reajuste que deve ser feito, né, uma fórmula própria. Se aquele reajuste não for utilizado, aquele que é estabelecido pelo Estado, né, legalmente considerado, se for outra tabela, outro índice, isso também será considerado a prática abusiva, né?
Inciso 14. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. O que isso quer dizer? Que se há um estabelecimento comercial e esse estabelecimento comercial ele só comporta, por exemplo, 30 pessoas, não é possível ao fornecedor colocar ali mais de 30 pessoas. Se o Estado disse que aquele local máximo de pessoas, a autoridade administrativa disse que só comporta 30 pessoas. É um exemplo claro aí, por exemplo, numa festa, aí, num local, por exemplo, né, numa danceteria, num local que se realiza eventos, por exemplo. E aquele local, por exemplo, comporta apenas 100 pessoas e foi estabelecido isso pela fiscalização, né, estatal. E aí aquele empresário abre as portas para mais de 100 pessoas, ele estará incorrendo aí uma prática abusiva, né? Outro exemplo, né, o próprio ônibus, né? O ônibus pode comportar ali, por exemplo, 30, 40 pessoas e de repente acontece de comportar mais de 30 pessoas e desobedecendo aí o que a autoridade administrativa estipulou. Então isso caracteriza uma prática abusiva aí também. Parágrafo único diz o seguinte: os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se à amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Então, aquele produto que foi lhe enviado, né, e que você não pediu, não solicitou, é considerado como amostra grátis. Você não é obrigado a pagar aquilo e você pode usufruir daquilo como se fosse seu, porque você passou a ganhar aquilo de graça propriamente. Porque você não solicitou o serviço, então você não é obrigado a pagar aquele serviço ou mesmo aquele produto que lhe foi enviado. Então, se alguma empresa lhe enviar um produto e você não solicitou, não teve nenhum tipo de contato com aquela empresa, aquele bem que foi lhe enviado poderá ser seu e será considerado aí amostra grátis. E não haverá mais obrigação de pagamento, você não precisa pagar para aquele produto. Então, temos aí o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as práticas abusivas que estão vedadas pelo Código, que não podem ser aceitas, e é um rol exemplificativo, podendo haver outros exemplos aí de práticas abusivas em relação ao consumidor. Então esse é o artigo 39.